levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Amém? Feche os teus olhos, peça para que Deus venha falar conosco, peça para que o Espírito Santo fale com você nesta noite, peça para que o Senhor faça a vontade dEle na nossa vida. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, e o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é o Deus que está conosco, o Senhor é o Deus que conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. E nós estamos aqui nesta noite para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor e para ouvir a tua voz. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco nesta hora. Eu me coloco inteiramente nas tuas mãos, eu me coloco totalmente nas mãos do Senhor, como um canal para o fluir da tua palavra e da tua vontade. Senhor, que o teu nome seja engrandecido, porque só o Senhor é que pode abençoar os teus filhos, só o Senhor é que pode tratar comigo, só o Senhor é que pode mudar o meu coração e o coração de cada um dos teus filhos. Por isso, Senhor, nós nos colocamos totalmente diante do Senhor, abertos à tua vontade, com os nossos ouvidos e o nosso coração aberto para receber da tua palavra. No nome de Jesus, faça o teu querer. No nome de Jesus, Senhor, faça a tua vontade para a tua glória. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Atos, irmãos, nós conhecemos uma igreja, a primeira igreja, que era dirigida pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. E era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja em que os membros dela eram totalmente comprometidos com a palavra, eram totalmente comprometidos com o Evangelho, eles eram totalmente comprometidos em oração, na leitura da palavra, no culto, na adoração e no serviço ao Senhor. A Bíblia diz que entre eles havia uma comunhão muito grande, de tal forma que eles tinham a mesma maneira de pensar, o mesmo desejo. E o desejo deles era crescer em Deus. E o desejo deles era contar para todo mundo a obra de Jesus na cruz. O desejo deles era em todo tempo que as pessoas pudessem reconhecer que o Salvador tinha vindo ao mundo. O desejo deles em todo tempo era que a salvação chegasse em todos os cantos. E eles eram avivados. E eles eram comprometidos. E a Bíblia diz que naquele
naquela igreja acontecia sinais, naquela igreja acontecia maravilhas, naquela igreja conversões aconteciam todos os dias, naquela igreja o Espírito Santo falava, naquela igreja o Espírito Santo revelava, naquela igreja havia unidade, a ponto de que ninguém tinha necessidade. Porque quando alguém passava por uma dificuldade, por uma luta, um irmão que tinha condição, vendia seus bens, vendia suas propriedades, e a Bíblia diz que eles traziam até ao templo, traziam até a presença dos apóstolos, e depositavam ali tudo que eles tinham vendido, para que os apóstolos distribuíssem para aqueles que tinham necessidade. E a Bíblia diz então que Barnabé fez isso. Ele vendeu sua propriedade e ele trouxe e depositou aos pés dos apóstolos, como nós vimos aí nos últimos versículos do capítulo 4. E isso causou na vida de um casal, chamados Ananias e Safira, o desejo de ser vistos, o desejo de fazer a mesma coisa. Ananias e Safira eram crentes desta igreja. Ananias e Safira frequentavam esta igreja e conheciam o poder de Deus. Ananias e Safira viam sempre milagres, maravilhas, reconheciam quem era o Senhor, sabiam do poder de Deus, conheciam o Espírito Santo, mas eles resolveram sair do anonimato. Eles resolveram também fazer algo para que o nome deles ficasse em evidência, para que todo mundo pudesse dizer: olha, chegou aí Ananias e Safira, aqueles que venderam uma propriedade e trouxeram também aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz então que Ananias e Safira fizeram isso, resolveram vender a propriedade que eles tinham e trazer aos pés dos apóstolos, e trazer para que a igreja pudesse ser suprida, para que os pobres pudessem ser supridos. Mas a Bíblia diz que quando eles pegaram o dinheiro na mão, quando eles receberam o dinheiro, um olhou para o outro e fizeram um acordo de reter uma parte daquele dinheiro, de levar somente uma parte e não levar tudo o que eles tinham então prometido, daquilo que eles tinham combinado anteriormente. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia não diz o quanto nós devemos ofertar, mas a Bíblia diz a maneira que nós devemos entregar ao Senhor a nossa oferta. E a Bíblia diz que a maneira de entregar é com alegria. A Bíblia diz também, através dos ensinamentos de Jesus, que a maneira que nós devemos entregar a nossa oferta não deve ser por motivação de que os outros saibam daquilo que nós estamos fazendo. E eu quero que você leia comigo aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Jesus ensina a conduta de um cristão quando ele vai entregar algo a Deus, quando ele vai entregar ao Senhor a sua oferta, quando um cristão vai entregar ao Senhor a sua oração, e quando um cristão vai entregar ao Senhor o seu jejum. E Jesus ensinou dizendo em Mateus 6, a partir do versículo 1 até o 6, Jesus disse assim: tenham um cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Quero parar aqui um minutinho. Jesus ensinou a maneira de entregar uma oferta.
Jesus ensinou a maneira de ajudar as pessoas. Jesus nos ensinou a maneira de fazermos o bem. Jesus disse, olha, quando você ajudar alguém, quando você estender a mão ao seu próximo, quando você fizer uma doação, quando você fizer uma oferta ao Senhor, Jesus disse que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Porque se você anunciar isso para todo mundo, você já recebeu tua recompensa. E Jesus disse, olha, então faça isso em secreto, porque em secreto Deus vê e Deus recompensa. E Jesus continua dizendo sobre a oração. Jesus diz, quando você entregar a tua oração ao Senhor, quando você tiver o teu tempo de oração ao Senhor, Jesus diz no versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para onde, irmãos? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que em secreto, então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus disse, quando você orar, não fique orando para que os outros vejam que você é alguém espiritual ou de oração. Quando você orar, tenha intimidade com o Senhor e faça isso para que Deus veja. E o versículo 16 também diz sobre a nossa entrega de jejum ao Senhor. E o versículo 16 diz, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Tudo, irmãos, deve ser feito a Deus. Tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Tudo que você fizer, não seja para que os homens te reconheçam. Não seja para que os homens notem que vocês são bons. Não seja para que os outros pensem, nossa, mas como ele é bom, como ela é uma mulher boa. E Ananias e Safira queriam que os outros vissem o quanto eles eram bons. Ananias e Safira queriam a popularidade, queriam prestígio, queriam reconhecimento, queriam mostrar para os outros aquilo que não eram. E quantas vezes o ser humano tem esse sentimento, esse desejo de ser reconhecido pelos outros, esse desejo que os outros aprovem o que você faça. Quantas vezes o ser humano tem essa necessidade de elogios, de reconhecimento, mas nas coisas espirituais, irmãos, Jesus deixou bem claro, quando nós ofertarmos, quando nós orarmos, quando nós jejuarmos, quando nós fizermos alguma coisa para Deus, nós não podemos mostrar isso aos homens, nós não precisamos mostrar isso aos homens, porque só Deus é que pode recompensar a tua oferta, só Deus pode atender a tua oração, só Deus pode fortalecer a tua vida através do jejum. Mas muitas vezes nós, por sermos humanos, muitas vezes queremos que as pessoas olhem para nós e digam, puxa vida, eu admiro quem você é. E nós às vezes deixamos o ego falar alto, e nós muitas vezes gostamos desses elogios e vamos deixando isso entrar no coração. E Ananias e Safira começaram a ver que na igreja primitiva estava todo mundo levantando na hora do culto e andando e vindo trazendo uma grande oferta. Então eles resolveram dizer assim, nós também faremos isso. Nós também venderemos a nossa propriedade e o que nós recebermos vamos trazer ao Senhor. E eles começaram a dizer que iam fazer isso, que iam fazer aquilo. E quantas vezes nós, cristãos,
dizemos também que vamos fazer tantas coisas, ou dizemos que fazemos tantas coisas, mas não estamos fazendo nada, ou estamos fazendo tão pouco. Pior do que não fazer nada é fingir que faz. Pior do que não fazer nada é ser hipócrita e fingir que faz. Jesus disse lá em Mateus 15, ó geração que me adora com os lábios, que fala que faz as coisas, que fala que vai fazer tantas coisas, mas o coração está tão longe de mim. Ananias e Safira falaram que ia fazer, mas porque eles tinham o coração longe de Deus, eles esqueceram que Deus vê todas as coisas. E nesta noite, algo que o Espírito Santo quer que fique marcado na minha vida e na tua vida, é que Deus vê todas as coisas. Diga assim comigo: o meu Deus, Ele vê tudo. Amém? Deus vê todas as coisas. Nós não podemos esquecer disso em primeiro lugar na nossa vida. Deus vê tudo o que nós fazemos. Talvez a tua esposa não veja, talvez o teu marido não veja, talvez os teus pais não vejam, talvez o teu chefe não veja, talvez os teus amigos, os teus vizinhos não vejam, mas Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre todos os lugares. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus vê todas as coisas. E nós vemos que Ananias e Safira se esqueceram desse princípio tão grande. Eles venderam a propriedade, receberam o dinheiro, chegaram em casa com aquela quantia grande de dinheiro, sentaram lá e começaram a pensar: nós não vamos entregar tudo isso. Nós até falamos que íamos fazer isso, mas vamos deixar um pouco. E eles então retiveram uma parte, quebraram o seu voto, quebraram o seu compromisso, quebraram aquilo que eles disseram que ia fazer. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Eclesiastes 5, a partir do versículo 2, que é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não fazer uma promessa a Deus do que fazer uma promessa ao Senhor e não cumprir. É melhor eu não te prometer algo do que eu te falar que vou fazer algo e não fazer. Ninguém é obrigado a prometer nada ou votar nada, mas desde que eu prometo, desde que eu digo a você que eu vou fazer, qual é a minha atitude perante Deus? Cumprir o meu voto, cumprir o meu compromisso. Qual é a atitude de um cristão? Cumprir aquilo que ele disse, cumprir aquilo que ele falou. E Ananias e Safira combinaram. Ananias e Safira planejaram não entregar aquilo que eles disseram que ia entregar, como se Deus não fosse um Deus onisciente, como se Deus não fosse um Deus onipresente. Irmãos, a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, que aos olhos de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes. A Bíblia diz lá no Salmo 139, que Deus conhece o nosso falar, Deus conhece o nosso pensar, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a intenção do nosso coração. E Ananias e Safira esqueceram disso e entraram num acordo de mentir para o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus conosco. E eles entraram num acordo de mentir ao Senhor, de mentir a Deus. E Deus vê tudo. E de Deus nós não podemos esconder nada.
De Deus não se zomba. Não adianta nós tentarmos mentir para Ele. Não adianta nós tentarmos enganar ao Senhor. Deus vê todas as coisas. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua sinceridade. Deus conhece a tua intenção. Deus conhece aquilo que está dentro de mim. Aquilo que está dentro de você não é oculto aos olhos de Deus. Aquilo que nós fazemos não é oculto aos olhos do Senhor. E talvez muitas pessoas possam dizer, mas será que era necessário que eles morressem daquela maneira? Irmãos, aquela igreja estava começando. Ananias e Safira conheciam quem era Deus. E eles enganaram a Deus. E mentiram diante de Deus. Tiveram oportunidade de se arrepender, porque a vontade de Deus é que todos nós possamos nos arrepender. A vontade de Deus é nos perdoar. A vontade de Deus é nos lavar com o sangue de Jesus. A vontade de Deus é que a verdade habite em nós. Mas aquilo aconteceu como uma lição. Aquilo aconteceu como algo que precisava de uma correção para que a igreja fosse transformada, para que a igreja fosse mudada. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Deus corrige aquele que Ele ama. Deus zela por aquele que Ele ama. E Deus ama a sua igreja. Por isso Deus não aceitou aquela mentira, Deus não aceitou aquela atitude de mentira diante da igreja, sem que houvesse uma condenação, uma punição. Porque o salário do pecado, irmãos, é a morte, mas o dom de graça, gratuito do Senhor, é a vida eterna, é a vida abençoada. Nós não podemos brincar com as coisas erradas, nós não podemos deixar o nosso coração aberto para aquilo que não agrada a Deus. Não se esqueça, em primeiro lugar, Deus vê todas as coisas. E o segundo que nós podemos destacar aqui, a segunda atitude na vida de Ananias e Safira, que nós podemos destacar aqui, é que o orgulho entrou no coração deles. É que o desejo de ser reconhecido pelos outros entrou na vida deles. Eles não queriam ofertar porque amavam a Deus. Eles não queriam ofertar porque estavam se importando com as pessoas que passavam necessidade. Eles queriam ofertar para que as pessoas pudessem ver que eles eram bons. Eles queriam ofertar para que eles pudessem ter popularidade. Eles estavam mais preocupados com aquilo que os outros pensavam do que com o seu próprio caráter. Eles estavam motivados pelo orgulho de ser o melhor. E muitas vezes, irmãos, esse sentimento ronda o nosso coração. Quantas vezes nós somos enganados por esse orgulho, por esse desejo, às vezes, de ser reconhecido, de ser notados, de ser elogiados. E quando nós lemos o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, quando Deus formou o homem e a mulher, e Deus disse a ele, olha, vocês podem desfrutar de tudo o que há nesse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam desse fruto. E a Bíblia diz que Satanás então, naquela árvore, falava com a mulher dizendo, coma porque você vai conhecer o bem e o mal. Coma porque você vai ser como Deus. Coma porque você vai conhecer mais coisas. E Eva sabia que Deus já tinha proibido, não coma desta árvore. Mas todos os dias a serpente vinha dizendo, olha, se você comer, você vai saber mais coisas. Se você comer, você vai saber o que é bom, o que é mal. Você vai conhecer coisas como Deus conhece. E aquele orgulho começou a entrar no coração de Eva. Aquela vontade de conhecer mais coisas que Deus tinha dito a ela que ela não fizesse. É óbvio, irmãos, que nós temos a cada dia que nos esforçar para crescer, para ser melhor, mas não para que isso seja para a nossa glória. Nós não estamos aqui todos os dias
desse começo do ano, todas as noites aqui, orando sobre os nossos projetos de vida, para que tudo aconteça, para que nós possamos ser reconhecidos como bons. Mas nós estamos aqui porque sabemos que Deus é bom, e todos os nossos projetos, Deus vai abençoar, Deus vai nos fazer prosperar, nós vamos crescer, nós vamos alcançar mais do que aquilo que nós escrevemos, mais do que aquilo que nós estamos pedindo, mas tudo isso acontecerá para a glória de Deus, para que as pessoas reconheçam quem é o nosso Deus. Glória a Deus, é para a glória de Deus, é para o louvor do Senhor, não é para que todos possam dizer: você foi o melhor, você foi capaz, você é muito inteligente. E aí Eva então ouvia todos os dias aquela serpente tentando, falando, até que você sabe a história. Eva comeu do fruto, deu ao seu esposo, e eles perderam as bênçãos, e eles perderam o direito de morar naquele lugar tão abençoado e preparado por Deus. A Bíblia fala também que Lúcifer, um anjo que estava diante de Deus, era honrado, mas ele quis ser como Deus. Ele começou a ficar orgulhoso e quis ser como Deus. E a Bíblia diz então que ele foi destronado, que ele foi tirado dos céus, que ele perdeu o lugar, que ele perdeu a sua colocação, e então ele se transformou em Satanás. E quantas vezes esse Satanás tenta colocar orgulho no nosso coração. Tanto é que a Bíblia diz, quando Ananias chega com a sua oferta, lá em Atos 5, a Bíblia diz que o apóstolo olha para ele e diz: Ananias, o que é isso que você está trazendo? Que sentimento é esse no teu coração? Como você pode permitir que Satanás enchesse o teu coração, versículo 3, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que você recebeu da propriedade? Nós vemos aqui a indignação do apóstolo Pedro perguntando para ele: Ananias, você conhece a palavra? Ananias, você já recebeu tantos milagres? Ananias, você já recebeu tantas bênçãos? Por que você fez esse voto? Por que você deixou Satanás entrar no teu coração e te encher desse sentimento a ponto de você mentir ao Espírito Santo? E a Bíblia diz então que Ananias diz que ele tinha vendido a propriedade por aquele preço mesmo. E então que ele caiu morto ali diante dos apóstolos. E aí então ele foi levado. E o versículo 7 diz assim: cerca de 3 horas mais tarde, irmãos, homens que estão aqui casados, olha quanto tempo que a Safira demorou para se arrumar. Às vezes vocês reclamam da esposa. Ananias chegou na igreja, veio pelo meio do corredor, aconteceu tudo aquilo, deu tempo de sepultar Ananias, deu tempo dele mentir, deu tempo de enterrar, e aí que a mulher foi chegar, 3 horas depois. Isso é porque ainda não existia Avon, isso é porque ainda não existia Natura, isso é porque ainda não existia tantos produtos, não existia chapinha, não existia secador. Imagina se fosse hoje, né? Então hoje acho que nós somos muito rápidas, né, irmãs? E a Safira então demorou 3 horas depois para chegar. E ela chegou com o mesmo coração, cheio de Satanás, cheio de orgulho. E aí então Pedro também pergunta para ela: Ananias, Safira, diga-me que foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela disse: foi esse mesmo. E então o apóstolo diz para ela: por que vocês entraram em acordo para mentir ao Espírito Santo?
Porque você entrou em acordo. E aí estão as marcas daqueles que levaram o seu marido para ser sepultado. E a Bíblia diz que Safira também morreu e também foi sepultada. E aquilo trouxe um temor muito grande. E o que nós podemos tomar de lição, irmãos, nessa história deste casal, é que nós não podemos nos esquecer nunca que Deus vê todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer nunca que Satanás, que foi orgulhoso, que quis ser como Deus, muitas vezes ele coloca em nós esse sentimento de inferioridade. Muitas vezes ele quer trabalhar no sentimento das pessoas, para que você possa, a qualquer custo, a qualquer maneira, fazer coisas que as pessoas possam te reconhecer. Satanás muitas vezes quer colocar dentro do coração dos filhos de Deus esse orgulho que só traz a queda. Porque a Bíblia diz que Deus habita com o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. E o orgulho, ele vem antes da queda. E nós não podemos esquecer também da lição que vemos nesse texto bíblico, nesta passagem. Que na nossa vida não pode haver lugar para mentira. Não minta. Não minta. Não deixe Satanás encher o teu coração para que você minta. Mentira, irmãos, não tem tamanho. Mentira não tem cor. Mentira é pecado. Mentira tem até um pai. E a Bíblia diz lá em João 8,44 que o pai da mentira quem é? O pai da mentira é o diabo. E aquele que mente não agrada a Deus. Aquele que mente está dando lugar para o diabo. Efésios 4,25 diz: deixai a mentira. Se nós lermos Apocalipse, a Bíblia diz que ficarão de fora aqueles que mentem, os mentirosos. Então jamais minta, jamais ouse querer mentir a Deus. Não minta para as pessoas, não minta. Tenha palavra, tenha caráter, seja verdadeiro. A Bíblia diz lá em Mateus 5,37, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que você falou, cumpra. Diga sim para as coisas de Deus, e diga não para o pecado, e diga não para a mentira, e diga não para as setas de Satanás, e diga não para todo sentimento que não vem de Deus. Diga não para o comodismo. Quando nós vemos a história de Ananias e Safira, nós podemos também entender que o nosso Deus é digno do nosso melhor. Diga assim comigo: o meu Deus, Ele merece o meu melhor. Quem tem recebido o melhor de Deus e pode glorificar a Ele por isso? Quem crê que o melhor de Deus virá a cada dia sobre a tua vida, diga glória a Deus. Ananias e Safira sabiam disso. E eles disseram: Senhor, nós vamos vender a nossa propriedade que é tão boa, que é tão grande, nós vamos trazer o nosso melhor ao Senhor. Nós vamos trazer aquilo que nós podemos. E aí então, eles deixaram Satanás entrar no coração deles e mentiram a Deus e tentaram enganar o Senhor, mas de Deus nós não zombamos. Por isso, irmãos, que nós possamos ser neste ano sinceros diante de Deus, que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor. Muitas vezes nós queremos receber o melhor de Deus, e Deus tem o melhor para nós, mas dê o seu melhor para Deus. Eu reconheço, irmãos, que Deus ele é totalmente digno do meu melhor. Deus é totalmente digno daquilo que eu fizer a Ele. Aquilo que eu fizer a Deus é tão pouco. Aquilo que eu der a Deus é tão pouco. Aquilo que eu fizer diante de Deus não é nada
diante daquilo que Deus fez por mim e daquilo que Ele faz por mim todos os dias. Por isso esse ano Deus está falando comigo, está falando com você. Dê o teu melhor para o Senhor. Dê o teu melhor para o Senhor. Deus não precisa do teu dinheiro, dos seus bens, mas Deus precisa ser respeitado. Mas Deus quer o teu coração sincero nele. Deus não está olhando para a quantidade, mas Deus está olhando para que você possa dar o seu melhor, para a qualidade daquilo que você faz. Deus não se importa com aquilo que você aparenta diante dos outros, porque Deus conhece o teu coração, e o que Deus quer é verdade no teu coração, é sinceridade no teu coração, atitude de verdade, palavras de verdade, sentimentos verdadeiros. Deus não aceita mentira, falsidade naqueles que são seus, e eu sou do Senhor, e você é do Senhor. E nós nascemos para viver a verdade, nós nascemos para ter um compromisso com o Senhor. Certa vez, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei, a Bíblia diz que passaram todos. E aí então Samuel falou: não é esse, não é esse, não é aquele, não é aquele, também não é esse. E aí então Samuel olhou e falou: Jessé, acabaram os seus filhos? E ele disse: não, tem um pequenininho, ruivo, um que fica lá no pasto, que cuida das ovelhas. Aí Samuel disse: olha, Jessé, Deus não vê como o homem. O próprio pai, o próprio Jessé não acreditava no coração de Davi. Não valorizava a atitude de Davi. Às vezes você tem feito tantas coisas e as pessoas não têm valorizado. Talvez você tenha feito tantas coisas e às vezes até a tua família não tem valorizado. Mas eu quero te dizer, aquilo que Samuel falou, ungido pelo Espírito de Deus para Jessé, ele disse: Deus não vê como homem. Talvez, Jessé, você viu a aparência dos seus filhos. Talvez, Jessé, você tenha visto as obras que eles estão fazendo aos teus olhos. Mas o meu Deus, o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que conhece o teu coração. É o Deus que conhece aquilo que tem dentro de você. E Deus sabia que dentro de Davi havia um coração verdadeiro, um coração segundo a vontade de Deus, um coração que não precisava ser reconhecido pelos outros, mas estava totalmente satisfeito, porque ele sabia quem ele estava servindo, ele sabia quem ele estava adorando. E se você sabe a quem você tem servido, se você sabe quem você tem adorado, pode ter certeza que ainda que as pessoas pensem que o lugar mais inferior seja o teu, eu quero te dizer, se há sinceridade no teu coração, Deus tem o melhor lugar para você. Deus reconhece o teu amor, a tua sinceridade, o teu compromisso, a tua fidelidade diante dele. Talvez a família não reconheça, talvez no trabalho, talvez você se esforçou tanto e não conseguiu aquilo que talvez você gostaria. Mas a partir de hoje, comece a fazer tudo para o Senhor. Se você trabalhe para que o Senhor se agrade do teu trabalho. Se você estude de maneira que Deus se agrade do teu estudo. Se você serve a Deus na igreja, faça de maneira com que Deus se agrade. Líder de célula, supervisor de célula, diáconos, obreiros, irmãos, cristãos, servos de Deus, façam tudo com um coração sincero diante do Senhor. Dá o seu melhor ao Senhor, porque Deus vê aquilo que você entrega. Certa vez, Jesus e os discípulos estavam olhando o gasofilácio.
E quando chegou em casa, os discípulos perguntaram: mestre, quem foi que deu o melhor nesta noite? Quem foi que entregou o melhor nesse dia? Quem foi que deu o que mais agradou? E lá em Marcos 12 nós podemos ver que Jesus disse: olha, foi aquela viúva, foi aquela mulher tão pobre, foi aquela mulher tão simples. E o que ela tinha dado era apenas moedinhas. Aos olhos humanos, mas aos olhos de Jesus, ele sabia que ela tinha dado o seu melhor, ela tinha dado tudo. Que as nossas palavras, que as nossas atitudes, que o nosso compromisso com Deus mostre que nós estamos dando tudo o de melhor ao Senhor. Não dê a sobra, não dê ao Senhor a sobra, não dê ao Senhor aquilo que não te custa nada. Tem pessoas que querem receber o melhor de Deus, mas dão ao Senhor a sobra do tempo, dão ao Senhor a sobra de tudo, dão ao Senhor aquilo que ninguém nem quer mais, e esperam receber o melhor de Deus. A Bíblia diz que certa vez, esse mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, havia uma praga em Israel. E ele então, buscando um lugar, um terreno, para fazer um altar ao Senhor e ofertar ao Senhor, e oferecer ao Senhor um holocausto. A Bíblia diz que quando ele chegou naquelas terras, o dono da terra logo disse: nossa, eu recebendo o Senhor aqui, o rei Davi. E o que o Senhor quer? Davi diz: eu quero ofertar, eu quero oferecer nesta terra holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz então que o dono da terra, Araúna, disse: Davi, pode oferecer o que você quiser. Mas Davi disse a ele: não, eu quero pagar o preço. Eu quero pagar o preço. Eu não quero oferecer ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eu não quero oferecer ao meu Deus aquilo que não tem valor. Eu não quero oferecer ao meu Deus aquilo que não vale nada. E a Bíblia diz que Davi comprou aquela propriedade, pagou por ela, ofereceu o holocausto a Deus ali, ofereceu a sua oferta a Deus ali, e toda aquela praga cessou. E nesta noite, eu quero convidar a você que neste ano, você possa oferecer o melhor ao Senhor. O teu melhor tempo, o melhor do teu tempo, o melhor da tua vida, o melhor das tuas palavras, o melhor da tua força. Tudo que você tiver de melhor, ofereça ao Senhor, dos seus talentos, dos seus dons, dos seus bens, tudo que você puder, ofereça ao Senhor. Ofereça ao Senhor aquilo que custa. E viva a verdade, viva com sinceridade, tenha um compromisso em agradar a Deus e não agradar os homens. Ananias e Safira queriam agradar as pessoas, por isso não foram aceitos, e Deus não aceitou aquela mentira. Deus não aceita mentira. Procure agradar a Deus, procure fazer tudo que agrada a Deus, e você será reconhecido como um filho de Deus. Ontem à noite, quando nós terminamos a oração, o pastor Valério orou e profetizou aqui dizendo: nós seremos reconhecidos diante dos homens, diante de Deus. Nós seremos reconhecidos no reino espiritual e no reino material, no reino físico. Quem se lembra disso? Nós seremos reconhecidos como um povo que vive a verdade. Nós seremos reconhecidos no reino espiritual como alguém que serve ao Senhor com compromisso. Nós seremos reconhecidos diante dos homens como pessoas que dizem a verdade e que vivem a verdade e que têm um coração cheio de verdade. Nós seremos reconhecidos como aqueles que se entregam totalmente ao Senhor, não para que os outros vejam, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu te convido neste ano
a dar o teu melhor ao Senhor. E o que Deus quer de nós é um coração sincero, contrito, verdadeiro. Se você quer oferecer o teu melhor ao Senhor, fique de pé nesta hora.